Nesse vídeo eu vou te mostrar na prática várias estratégias, várias técnicas, vários raciocínios que eu tenho certeza que vão te ajudar a gabaritar a prova de Ciências Humanas no Enem. Fala galera, beleza? Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Eu sou o Theo, sou estudante de medicina da USP, eu tirei a 5ª maior nota do Brasil na prova do Enem e já faz mais de 4 anos que eu trago conteúdo aqui para esse canal para estudantes de alto desempenho que prestam cursos muito concorridos e precisam de desempenhos excelentes na prova do Enem. E em todos esses anos, mesmo eu já estando na faculdade, eu continuo fazendo a prova do Enem e todos esses anos, usando essa prova, eu consigo nota para passar em medicina na USP, o curso mais concorrido do Brasil. Nos últimos dias eu trouxe uma série de vídeos falando sobre como gabaritar ciências da natureza, matemática, linguagens, trouxe vídeos sobre questões modelo e hoje chegou a vez, depois de centenas de pedidos, de como gabaritar a prova de ciências humanas. Então eu vou mostrar para vocês várias técnicas, várias estratégias, vários macetes que eu usei para já acertar 2 vezes 42, para já acertar 43, para já acertar 44 questões nessa prova, conseguir realmente um desempenho excelente, ficar beirando ali muito próximo de gabaritar e que eu tenho certeza que muito do que eu vou mostrar aqui nesse vídeo hoje vocês conseguem reproduzir e mesmo com pouco tempo conseguem ver a prova de humanas com outros olhos, vê-la de uma maneira diferente, de uma maneira muito mais organizada, sabendo como pensar em cada questão e, claro, melhorar os acertos para a prova do Enem, que a gente vai fazer daqui a pouco. Uma coisa muito importante da prova de humanas e que eu preciso falar, eu tenho que ser o cara que vai dar notícia ruim, é que ela não é muito tolerante com erros, ela não aceita erros. Então, mesmo se a questão é mais difícil, mesmo se é uma questão que, em tese, até RITS considera, errar prejudica muito, penaliza muito. Então a prova de humanas, justamente porque é uma prova considerada mais interpretativa, um pouquinho mais fácil, ela tende a ser uma prova que você tem que gabaritar ou ficar muito perto da quantidade máxima de acertos. Se você quiser jogar sua nota lá pra cima, conseguir se diferenciar, conseguir usar isso como um fator ali para te levar para sua aprovação. Sendo que um erro, mesmo que uma questão difícil, um erro em uma questão por bobeira, penaliza muito, acaba te tirando muitos pontos. Então o grande objetivo desse vídeo é realmente trazer uma visão completa sobre a prova de humanas para ajudar a acertar questões fáceis, ajudar a acertar questões médias e também questões difíceis. E também para te ajudar quando você olha uma questão e você não sabe para onde correr, para quando você vê uma questão e fica em dúvida entre 2, 3 alternativas, para realmente entender qual que é o caminho que a gente vai seguir na prática, nas questões. A grande maioria peguei questões da prova do último Enem de humanas para mostrar para vocês como que dá para acertar mais questões com essas estratégias, com esses raciocínios. Então vamos lá, pessoal. Primeira coisa que a gente precisa entender, que a gente precisa buscar na hora de pegar a prova de ciências humanas na mão, na hora de resolver cada uma das questões, procurando acertar todas, realmente gabaritar a prova, como que a gente vai gabaritar, acertar todas as 45 questões de ciências humanas, é entender que nessa prova a gente tem 3 tipos de questão. As questões não são todas iguais. A gente tem uma questão mais de análise, em que você nem tem tanto conteúdo assim, e muita gente até acha que a prova é interpretativa por causa dessas questões. Então são questões em que o próprio texto vai te ajudar ainda mais do que o conteúdo. Tem questões conteudistas em que você vai ter um texto, sim, como é clássico do Enem, você vai ter um contexto, uma historinha, só que esse texto ele tá lá para demonstrar, para te ajudar a pegar um gancho de um conteúdo que aí você tem que ter estudado com o seu professor para levar para a prova. E por fim, tem aquelas questões conteudistas ao extremo, que são aquelas questões que não tem choro nem vela. É o conteúdo cru e nu ali de uma maneira super seca que você tem que saber, e se você não souber, o texto também não vai te ajudar. Então aqui, para a gente realmente acertar muitas questões nessa prova, e muito bem nessa prova, o mais básico de tudo é entender como sistematizar o raciocínio, como criar uma estratégia de resolução em cada um desses 3 tipos de questão. Para você não tentar resolver uma questão de análise como se ela fosse conteudista, ou então vice-versa. Então aqui eu vou ajudar vocês, eu vou mostrar como que a gente vai identificar esse tipo de questão e como que a gente vai seguir o raciocínio em cada uma delas. Começando com as nossas questões de análise. Essas aqui são as mais frequentes ali, se a gente fosse fazer uma estimativa, seria de 20 a 25. Então aproximadamente metade das questões da prova são essas questões de análise. Realmente, metade da prova vai ser realmente um pouquinho mais interpretativa do que conteudista. Por isso que muita gente fala que a prova de humanas tem esse lado interpretativo dela também. Essas questões de análise basicamente vão consistir em a gente analisar alguma coisa que o texto está trazendo pra gente, a gente aprender com o texto, a gente relacionar isso com informações prévias que a gente já vai levar para a prova, e aí o conteúdo ainda vai ajudar, vai ser importante ter esse conteúdo para chegar na resposta certa. Aqui eu quero mostrar na prática para vocês como que a questão deixa isso muito claro, que a questão é de análise, como que fica muito fácil bater o olho e entender que é uma questão que não é conteudista, ao mesmo tempo que eu quero mostrar o raciocínio de que você vai fazer para resolver essa questão. Vamos lá, como sempre, eu sempre oriento vocês assim, começar pelo comando, a parte mais importante da questão.
questão. Essas 2 ou 3 linhas aqui que geralmente estão bem em cima do enunciado. O comando aqui, olha, as mudanças culturais mencionadas no texto caracterizam-se pela presença de... Você pode ver que o primeiro elemento, ele sempre vai se referir aqui ao texto. Então ele vai sempre dar um arcabouço ali no texto, ele vai ancorar no texto. Então não adianta você falar, mudança cultural genérico, conteúdo que você estudou na escola, porque o que importa é a mudança que ele falou no texto, mencionada no texto. Então isso aqui é o primeiro elemento importante. Ele já vai indicar que o texto é um elemento central aqui. Caracterizam-se pela presença de. Então a gente tem que procurar o que vai estar presente nessa mudança cultural. Então a primeira coisa, como eu sempre digo para vocês, vamos entender o comando. Aqui o comando diz pra gente que o mais importante é a gente entender o que são essas mudanças culturais que o texto falou. Beleza. Segundo passo, quando a gente está falando de uma questão do tipo análise, a gente tem que ler esse texto e aprender com ele. É quase como se cada texto da prova fosse uma mini aulinha. Então você vai ter que ler esse texto, extrair o conteúdo desse texto. Vamos fazer isso aqui junto? Vamos lá, começando, olha. A cavalgada de Santana é uma expressão da devoção dos vaqueiros à padroeira de Caicó. Nas décadas de 1950 a 1970, esse evento, então denominado cavalaria, era celebrado pelas pessoas que residiam na zona rural do município de Caicó. Essas pessoas usavam os animais como único meio de transporte, sobretudo para se dirigirem à cidade nos dias de feiras, trazendo seus produtos para comercializarem. Estando em Caicó, no período da festa de Santana, esses agricultores se organizavam em cavalgada até o pátio da Catedral de Santana para louvar a santa e receber a bênção dos seus animais. Então, olha lá, eles iam ali do meio rural para a cidade, no burro, no jegue, né, e ele nas costas do bichinho, chegava lá, já estava na feira, fazendo as coisas do dia a dia, falava, opa, vamos lá ali no pátio da Catedral, vamos lá na Catedral receber a bênção. Vamos. Então, isso aqui era o que era antes, né, que ele falou aqui, olha, 1950. Só que o que o texto pergunta pra gente? As mudanças. Então a gente já vai ver aqui que vai ter uma diferença em relação ao que acontece agora. Vamos ver então qual mudança que o texto vai apontar pra gente. Ele vai falar, olha, por volta da década de 1970, com a chegada do automóvel, então, opa, antes eles iam pra cidade de jegue, de burro, agora eles vão de carro, então já mudou. Então chegou o automóvel à zona rural do município, essa expressão cultural foi extinta. Então eles tinham ali aquela tradição que foi extinta, porque caiu em desuso, já que eles não iam mais com o animal para a cidade. O meio de transporte utilizando os animais, passou a ser substituído por carros, sobretudo caminhonetes e caminhões, que transportavam os camponeses para a cidade em dias de feiras e festas. Só que, desde 2002, um grupo de caicoenses retomou essa expressão cultural, em conjunto com a Associação dos Vaqueiros, realizada no primeiro domingo da festa da Cavalgada de Santana. O evento, além de contar com a participação dos cavaleiros que residem nas zonas rurais, atrai também pessoas que residem em Caicó, cidades vizinhas e amantes das vaquejadas. Então aqui, ó, a segunda etapa é o meu aprendizado com o texto. O que eu aprendi desse texto nessa leitura? Eu tinha ali uma dinâmica cultural que acontecia porque as pessoas iam com o animal ali pra cidade. Então todo mundo morava ali na roça, né? Ia lá com o burrinho, ia lá com o jegue, chegava na cidade, tava na feira, fazia o que precisava na cidade, ia lá, vamos levar pra benzer o bicho. Levava lá na catedral. E aí pronto. Aconteceu em 1970, começou a chegar carro. As pessoas trocaram o burrinho pelo carro. Então, naturalmente, a gente não vai mais de burrinho, por que eu vou levar o burrinho para benzer? Não faz sentido mais, né? E aí, o que aconteceu? Em 2002, um grupo começou a retomar isso aqui. Eles começaram a repetir. Aí você tem que parar para pensar, aqui que tá o pulo do gato. Aqui que tá a análise. Por que eles começaram a repetir isso? Não existe mais carro? Desde 2002 não tem mais carro? Pelo contrário, tem ainda mais, né? Então, por que eles começaram a fazer isso? Isso aqui seria, então, a mudança cultural que o texto trouxe pra gente. Retomando o nosso fluxo. Primeira coisa é o comando. O comando vai identificar pra gente o que a gente tem que fazer. Segunda coisa, não importa o conteúdo que você estudou na escola. Isso aqui, você não vai estudar em aula nenhuma de humanas, de história, de sociologia. Não existe. Isso aqui é um aprendizado novo que o texto vai trazer. Assim como outras 20 questões da prova vão trazer isso também. Agora sim, terceira coisa, associação com o repertório prévio. O próximo passo na resolução dessa questão é você relacionar esse aprendizado que você teve com conteúdos que aí sim você chegou a estudar durante a escola ou então com outras questões parecidas. Eu, por exemplo, resolvi ali na minha vida algumas dezenas de milhares de questões do Enem, se for contar as repetidas. Então eu entendi que quando o Enem traz esse contexto de mudança cultural, ainda mais associado à associação desse elemento mais antigo com uma coisa nova, eu já tenho um certo viés para marcar. Então isso aqui vai ser o meu repertório prévio. Isso aqui é o que eu vou levar para essa questão. Então, um conteúdo de sociologia sobre cultura, um conteúdo
nível de história que eu posso relacionar com isso e me ajudar, ou então aqui questões parecidas que eu já resolvi. E essa é a enorme importância de conhecer modelos, conhecer ali os padrões das questões, principalmente quando eu estou falando aqui em humanas de análise. Então, beleza, vamos entender agora e fazer essa associação. O que eu tenho de repertório da prova do Enem, o que eu tenho de conteúdo, com aquilo que o texto me deu. A gente fez ali uma análise do texto, a gente entendeu. Tinha uma tradição antiga, os animais caíram em desuso como meio de locomoção, surgiu o carro, a cultura acabou. A partir de 2002, a gente tem ali uma retomada disso. E aí, por fim, com esses elementos, trazendo esses vieses que agora eu sei que o Enem sempre gosta de cobrar, dessas transformações culturais, de como que as práticas culturais se atualizam, como que o Enem sempre mistura elementos tradicionais com elementos modernos, quando ele fala dessa cultura, eu consigo fazer agora sim ir para as alternativas e marcar a resposta. Então vamos ver, olha, elementos tradicionais e modernos em torno de uma crença religiosa. O que seria um tradicional? Aqui o próprio ato de levar o bichinho lá para benzer, né? O que seria o moderno? Agora ele não faz mais isso porque ele usa o bichinho como meio de transporte, e sim como é um ato de fé, como ali é um evento para celebrar aquela tradição, para celebrar aquilo que acontecia desde sempre. Então agora as pessoas se reúnem em um dia para fazer isso. Eles têm o automóvel ainda, mas eles se reúnem para celebrar em torno de uma crença religiosa. Afinal, eu estou levando o bichinho ali na igreja. Então aqui, pela análise do texto, eu cheguei na alternativa A. Eu não precisava ter estudado um conteúdo antes para acertar essa questão. Vamos agora descartar as outras. Argumentos teológicos e históricos em consequência de uma ordem papal. Então quer dizer, o Papa ordenou que isso seja feito. Isso aqui não tem nenhum elemento no texto que diz isso pra gente. Fundamentos estéticos e etnográficos em função de uma cerimônia clerical. A cerimônia, de novo, não é clerical, é uma cerimônia popular, né? As pessoas que vão lá e levam o bichinho. Práticas corporais e esportivas em decorrência de uma imposição eclesiástica. De novo, imposição eclesiástica, isso não foi imposto, foi uma coisa natural que surgiu ali naquele grupo cultural, né? Daqueles caicoenses, como o próprio texto diz pra gente, resolveram retomar aquela celebração por causa da cultura, para manter ali aqueles elementos culturais. Discursos filosóficos, aqui já começou errado, né? Então, o que é marcante aqui é a presença de discursos filosóficos? Não. O que está marcante? A permanência cultural que se atualiza ao longo do tempo. Justamente porque os tempos mudam, as tecnologias mudam, só que a cultura ela se manifesta de maneiras diferentes, mas mantendo alguns elementos. Então, isso aqui seria um dos vieses que eu já poderia levar para a prova. Se você fez essa questão, entendeu bem essa questão, você já sabe como que o Enem adora jogar com essa mistura de elementos. Tecnologia com cultura clássica, clássica que eu digo cultura mais tradicional, principalmente em grupos específicos. Por exemplo, um grupo lá no sertão, um grupo lá do interior de Minas. Então eles sempre gostam de jogar com esses elementos. E na próxima questão de análise, eu já vou ter esse viés, para eu aprender com esse texto muito mais fácil e acertar a questão com muito mais tranquilidade. E aí sim eu consigo terminar aqui a minha análise das alternativas. Mas beleza, esse é o primeiro tipo de cobrança. A gente tem a segunda abordagem, que são as questões conteudistas. Nessas questões, a gente, como sempre, vai começar pelo comando, as 2 ou 3 linhas mais importantes de cada questão que eu falei pra vocês. Só que o comando agora, ele não vai ser tão preciso, ele não vai ser tão ancorado no texto. Ele pode até trazer um elemento do texto, só que ele vai ser ancorado em um conteúdo. Então, por exemplo, ó, o texto apresenta uma relação de cálculo político e econômico que caracteriza o poder punitivo. Então agora não é bem o que o texto está dizendo. Ele traz o texto como uma referência, porque são questões conteudistas e elas têm um contexto. Só que, o que importa aqui? O cálculo político e econômico que está caracterizando o poder punitivo. E aí, como eu sempre gosto de dar um passo a mais, o que é a extensão desse comando? É sempre a referência do texto. Sempre prestem muita atenção na referência. E aqui a gente está vendo que é um texto do Foucault. Então pronto, agora eu tô falando aqui justamente sobre poder punitivo, cálculo político e econômico em um texto do Michel Foucault. Agora eu sei que se eu estudei o Foucault, se eu entendi o Foucault, se eu entendo ali esses conceitos aqui que ele trabalhou no Vigiar e Punir, essa questão para mim, muitas vezes eu nem precisaria ler o texto. É claro que eu sempre recomendo que você leia, mas eu nem precisaria. Então essa é a diferença da questão anterior. Como que eu iria estudar um conteúdo sobre essa cavalgada aqui e como que eu iria levar isso aqui para a prova? Seria impossível fazer essa questão sem analisar esse texto. Agora aqui não, é uma questão que o texto me ajuda. O texto vai trazer dicas desse conteúdo para quem não lembra muito bem do Foucault. Só que, se eu já estudei, se eu tô seguro nisso, eu consigo inclusive ir para as alternativas corretas. Então o fluxo aqui muda. A primeira coisa, ver o comando. A partir do comando, identificar qual que é o conteúdo. Essa identificação pode estar fácil ali, justamente na fonte, ou você tem que começar a ler o texto
texto ali para identificar. Então vamos ler aqui agora e identificar exatamente qual que é o conteúdo do Foucault que está tratando aqui. Então olha, a economia das ilegalidades se reestruturou com o desenvolvimento da sociedade capitalista. Então aqui a gente está falando de uma economia das ilegalidades, né? A ilegalidade dos bens foi separada da ilegalidade dos direitos. Divisão que corresponde a uma oposição de classes, pois, de um lado, a ilegalidade mais acessível às classes populares será a dos bens, transferência violenta das propriedades. De outro, a burguesia, então, se reservará a ilegalidade dos direitos, a possibilidade de desviar seus próprios regulamentos e suas próprias leis. E essa grande redistribuição das ilegalidades se traduzirá até por uma especialização dos circuitos jurídicos. Para as ilegalidades dos bens, aquela primeira, né, do povo comum, para o roubo, os tribunais ordinários e os castigos. Agora, para a ilegalidade de direitos, que são fraudes, evasões fiscais, operações comerciais regulares, jurisdições especiais, com transações, acomodações, multas atenuadas. Então agora sim, eu li esse texto e eu vendo quais são os elementos que me identificaram que eu estou falando aqui de um conteúdo de Foucault, eu posso estudar isso na sociologia, na filosofia, não importa, mas um conteúdo prévio que eu vou levar para a prova, agora sim eu consigo resolver a questão. Então agora, a próxima etapa é justamente relacionar o contexto, que é o que o texto diz pra gente, com esse conteúdo. O conteúdo aqui é muito importante, só que esse contexto, ele ainda se torna importante, ele ainda é uma peça-chave para você direcionar o que ele quer saber de Foucault. Não é um conteúdo aleatório, qualquer coisa sobre Foucault, é exatamente o que o texto está trazendo sobre o conteúdo de Foucault. Então vamos lá, o que o texto trouxe pra gente, né? E aqui entra agora uma parte de uma análise importante também. O que ele falou, olha, as ilegalidades, a gente pode chamar aqui de os crimes que são cometidos, né, os desvios ali da lei, eles foram separados pela oposição de classes. De um lado, para a classe mais popular, a gente tem a ilegalidade dos bens. Então o roubo seria ali realmente aqueles crimes mais violentos, aqueles crimes mais perceptíveis. E o que acontece, então? Do outro lado, que seria ali o que ele chamou da burguesia, a gente tem a ilegalidade dos direitos, que seria o crime do colarinho branco, que seria ali a corrupção, o desvio de recurso, seria esses crimes mais escondidos, digamos assim, né? O crime dos engravatados, podemos dizer. Então, o que o Foucault falou pra gente? Tem essa diferença. O crime violento ali da população geral e o crime dos engravatados. E aí, ele fala que até o circuito judiciário vai tratar diferente. Para as ilegalidades dos bens, que seriam ali cometidas, os crimes cometidos pela população comum, a gente tem os tribunais comuns ali, então vai pra justiça, vai preso, fica preso, tem os castigos. Agora, para a ilegalidade do direito, que seria o crime do colarinho branco, aí a gente tem ali o foro especial, tem um julgamento especial, tem aquele processo que demora anos até prescrever, tem aquela multa atenuada, tem aquela prisão no regime aberto, que aí cai justamente na impunidade. Então, se você roubar ali, mas se você roubar muito a ponto de ser um crime do colarinho branco, se for uma corrupção, fica tranquilo que você não vai ser punido. Basicamente é o que o texto disse aqui pra gente. Então agora a gente tem dois elementos. O conteúdo do Foucault que você traz da sua base e aqui o contexto que ele trabalhou isso. E agora a gente, por fim, consegue ir para as alternativas justificando as duas coisas. Qual que é a grande diferença? Só com esse texto fica bem mais difícil do que uma questão de análise. Aqui, quanto mais conteúdo você tem, mais fácil a questão se torna. Por isso, essas são consideradas questões um pouco mais difíceis. Então vamos ver, olha, gestão das ilicitudes, então ali ó, a maneira de organizar, de lidar com as ilicitudes, com os crimes, pelo sistema judicial. Exatamente o que ele fala aqui, né? Então a gente tem uma especialização dos circuitos judiciários. Alguns punições, para outros a gente releva. Então, a alternativa A está perfeita. Aplicação das sanções pelo modelo equânime. O que a gente está tratando aqui, pelo Foucault, é justamente o contrário do equânime, né? Seria justamente essa segmentação, esse tratamento diferente. Supressão dos crimes pela penalização severa. Em nenhum momento ele está falando que vai deixar de cometer crime. Pelo contrário, ele está até falando que tem uma impunidade por parte de algum dos tipos de crime. Então também não pode estar certa. Regulamentação dos privilégios pela justiça social. Isso aqui é um distrator, né? Se você olhar só pela interpretação, sem o conteúdo de Foucault, regulamentação dos privilégios pela justiça ainda, exatamente o que o texto está falando. Só que aqui, ó, justiça social. Essa palavra torna a alternativa errada, não é a justiça social. Seria aqui, no caso, a justiça institucional que estaria regulando isso, né? Então, de fato, a gente tem os privilégios. Um grupo está sendo privilegiado enquanto o outro não. Só que não é pela justiça social. Por isso que a alternativa está errada.
Repartição de vantagens pela hierarquização cultural. Isso aqui é mais uma alternativa que simplesmente interpretando você poderia até chegar. Só que não está relacionado ali essa hierarquia cultural, porque a hierarquia aqui é muito mais socioeconômica, pelo que a gente viu no texto e pelo que a gente viu no próprio conteúdo de Foucault. Então, mais uma vez, um distrator aqui que só pela análise você poderia ser até empurrado para marcar. Questão difícil, estava entre as mais difíceis do ano passado, mas eu trouxe aqui para ilustrar como que é uma clássica questão conteudista. O texto é inútil? Não é. O texto é importante. Só que o conteúdo também é importante. E o foco aqui está justamente na relação das duas coisas. Qual que é o pulo do gato aqui? Eu falei, o pulo do gato na questão anterior é conhecer o modelo, é ampliar o seu repertório de questões, entender qual que é a pegada do Enem. O pulo do gato aqui é naturalmente aumentar o seu conteúdo, revisar bem essas matérias que caem sempre. Então aqui o Foucault, por exemplo, já ficou a dica. Mas tem várias outras dicas que eu já falei aqui no canal de conteúdos que estão sempre aparecendo na prova, e isso aqui você tem que saber. Por fim, terceiro e último tipo de questão, isso aqui é minoria, vão ser umas 5 questões por ano, são as questões que eu chamo de conteudista ao extremo. Aqui não adianta fugir, o raciocínio tem que ser comando, conteúdo, alternativa. Basicamente, quando a questão é conteudista ao extremo, ela perde aquela dependência do texto. Então, o texto está aqui mais de enfeite, ele não ajuda a gente. Ela se torna uma questão realmente conteudista. E o raciocínio muda um pouco. Você vai começar pelo comando para identificar o conteúdo, mas uma vez identificado o conteúdo, você precisa entender qual que é a pertinência do conteúdo em relação ao que o comando pede, e o contexto aqui nem é tão importante, para aí sim chegar nas alternativas. E aqui, qual que é a consequência? Se você não tem o conteúdo, essa é uma questão praticamente impossível de acertar só com interpretação. Vamos ver na prática para vocês verem o que é a cara dessa questão, né? Olha, de acordo com a diversificação feita pelo autor, que prática econômica é considerada moralmente condenável. Apesar dele mencionar o autor, a gente vai ler esse texto e ver que ele nem ajuda muito, ó. Concorrer e competir não são a mesma coisa. Concorrência pode até ser saudável, sempre que a batalha entre os agentes para melhor empreender uma tarefa ou obter melhores resultados exige o respeito a certas regras de convivência pré-estabelecidas ou não. Já a competitividade se funda na invenção de novas armas de luta, num exercício em que a única regra é a conquista da melhor posição. Competitividade é uma espécie de guerra, em que tudo vale e, desse modo, sua prática provoca um afrouxamento dos valores morais e um convite ao exercício da violência. Que ele está falando, olha, concorrer é legal ter concorrência, só que competir é como se fosse uma concorrência desleal, é quando você vai usar armas desleais para ganhar a todo custo. Então, competir não é legal. É a mesma coisa que eu fazer um vídeo aqui falando mal das outras pessoas para falar que, não, eu sou muito melhor. Não, concorrer é legal. Agora, competir se torna desonesto. É o que o texto disse aqui pra gente. Então, olha, de acordo com a diferenciação feita pelo autor, que prática econômica é considerada moralmente condenável. Sinceramente, eu nem precisava ter lido esse texto para ver essas alternativas aqui e saber o que é condenável e o que não é, porque não ajudou muito. Olha, adoção do dumping comercial. Você sabe o que é dumping? Beleza. Se você não sabe, esse texto não te ajudou. Fusão da função administrativa, mesma coisa. Se você entender como que isso aqui pode ser legal ou não, pode ser ético ou não, beleza. Se você não entender, o texto também não te ajudou. Criação da holding empresarial. Você sabe o que é holding? Se você não sabe, o texto também não te ajudou. Limitação do mercado monopolista. Entenderam, né? O texto aqui, ele é como se fosse um perfuminho para deixar a questão bonita. Só que o que realmente importa? Você entender o que significa cada um desses termos. Conteudista ao extremo e marcar a resposta certa. Vamos ver aqui e resolver a questão, né? Olha, de acordo com a diferenciação feita pelo autor, que prática econômica é considerada moralmente condenável. Adoção do dumping comercial. O que é dumping? É quando uma empresa pratica preços abaixo do mercado. Preços que ela nem está tendo lucro, ela tem prejuízo, mas com o único objetivo, quebrar outra empresa. É como, por exemplo, se o McDonald's resolve falar, olha, a partir de hoje eu vou vender Big Mac por R$1 por um ano inteiro. Todas as pequenas hamburguerias do país iam falir, porque todo mundo ia pagar R$1 no McDonald's ao invés de pagar 30 para comer em outro lugar. E aí o que acontece? Uma vez que o McDonald's fez todo mundo falir, desonesto, né? Ele está sendo desonesto, ele está tendo prejuízo com o objetivo de quebrar todo mundo ao redor dele, aí uma vez que ele dominou o mercado, aí ele joga o preço lá em cima e ele cobra o que ele quer. Então, por isso que o dumping é justamente uma coisa muito mal vista, é considerado desonesto. Você nem precisava ler o texto para marcar isso aqui, ó. Ele é moralmente condenável, pronto, final. Função da fusão da função administrativa. Isso aqui, para mim, não tem nenhum valor moral, né? Se eu fundir funções administrativas de uma empresa, eu simplesmente vou estar tendo ali uma gestão por uma pessoa, em vez de duas. Não tem nenhum valor moral.
Criação da holding empresarial. A holding é uma empresa que detém outras empresas, digamos assim. Mais uma vez, isso por si só não tem nenhum valor moral, não é ético, nem desonesto, não é honesto nem desonesto. Simplesmente é indiferente, é uma maneira de fazer a gestão. Então isso aqui não tem nenhum valor moral. Limitação do mercado monopolista. Isso aqui é legal, né? Monopolista seria uma única empresa domina tudo. Se eu estou limitando o monopólio, quer dizer que eu estou abrindo para mais empresas. Então eu estou estimulando mais concorrência. Isso aqui então seria positivo, não pode ser a resposta. Modernização da produção industrial. De novo, né, se eu falar toda empresa que está se modernizando está sendo desonesta, a gente vai ficar parado no tempo, a gente não teria nem energia elétrica hoje em dia. Então isso aqui também não está correto. Alternativa A, meramente conteudista, você tem que saber o que é dumping. Se você não sabe o que é dumping, esse texto não vai te ajudar de jeito nenhum. Você poderia até chutar por exclusão. Só que sem saber o que é dumping, você não pode marcar com certeza. Isso aqui é o que caracteriza uma questão extremamente conteudista ao extremo. Só pra gente fechar esse raciocínio para ajudar vocês. Na hora da prova, você se deparou com uma questão. Isso aqui não é regra geral, mas é um indicativo. Geralmente as questões mais de análise, que tem essa pegada mais interpretação, são questões de sociologia, geografia humana, história geral. Agora, questões mais conteudistas geralmente são história do Brasil, filosofia. A maioria das questões que são conteudistas ao extremo são geografia física. Aqui, no caso, a gente viu uma exceção, que foi uma questão de geografia humana, que estava como uma conteudista ao extremo. Só que geralmente é a filosofia, geralmente é a geografia física, principalmente. Enquanto que sociologia, difícil cair uma questão que é muito conteudista, assim. Quase sempre é análise. Geografia humana, mesma coisa. Não são questões muito difíceis. Geralmente o texto é muito legal, ele te ajuda muito. História geral é a mesma coisa. História do Brasil, por outro lado, é muito mais conteudista do que história geral. Então isso aqui é só para ajudar na hora da prova a qual caixinha de raciocínio eu vou abrir. Eu vou ver uma questão de história do Brasil, mais provavelmente ela vai ser uma questão conteudista. Eu vou ver uma questão de sociologia, mais provavelmente ela é uma questão de análise. E aí você já escolhe qual tipo de raciocínio você vai ligar na hora de ver aquela questão. Mas beleza, terminamos essa primeira parte do vídeo de hoje, que é sobre os tipos da questão. Isso aqui é fundamental, porque é um raciocínio que você vai ter em 100% das questões da prova. Ou ela é de análise, ou é conteudista extremo, e você vai pensar nela de um jeito. Se ela é de análise, você vai encarar ela de uma maneira completamente diferente, se ela é conteudista ao extremo, por exemplo. Então, isso aqui era uma parte fundamental. Mas ainda existem estratégias, algumas técnicas, alguns macetes para você usar na questão, seja ela qual for, que vai te ajudar quando você tiver uma dificuldade, quando você ficar em dúvida entre duas alternativas. E aqui agora vamos começar a mostrar para vocês algumas estratégias e algumas técnicas. Em termos de estratégia geral para a prova de humanas, o que eu sempre faço, sempre recomendo e que vai ajudar muito? Análise do comando criteriosa, como eu já estou mostrando para vocês em vários vídeos aqui do canal, como eu já mostrei para vocês aqui como que o comando vem sempre em primeiro lugar em tudo, né? Mas esquiva de distratores. O que são os distratores? São aquelas alternativas meio certas, né? Muita gente fala, ah, essa aqui tá certa, mas a outra tá mais certa. Na verdade, não existe isso. Só existe uma certa e 4 erradas. Só que o distrator é aquela alternativa que parece estar certa e que te engana. E que existem alguns tipos de distratores que fazem você ser induzido ali ao erro e marcar aquela questão. O que eu quero aqui? Mostrar para você como que você vai analisar o comando, analisar cada alternativa para ser capaz de identificar um distrator e falar, a alternativa tal tá errada porque é um distrator do tipo tal. Esse aqui é o meu objetivo. Então aqui, isso vai ajudar muito quando você fica em dúvida entre duas alternativas. Realmente ali é o passo a passo que eu uso quando eu fico em dúvida entre duas alternativas e que quase sempre resolve o problema. Então vamos lá. Começando o texto, eu vou resolver a questão normalmente e a gente analisa junto o comando e as alternativas. Tal como apresentado no texto, a proposição de Max Weber a respeito do processo do desencantamento do mundo. Então aqui a gente está falando do processo de desencantamento do mundo de Max Weber. Uma questão de sociologia que é conteudista. Desencantamento do mundo é um conteúdo de Max Weber, aquela questão clássica. O texto vai te ajudar, vai te dar uma diquinha ali. Para quem está brisando e não sabe o que é isso, o texto vai ajudar um pouquinho a entender o que é o desencantamento do mundo, mas ela não deixa de ser uma questão conteudista, né? Vamos lá, olha. A crescente intelectualização e racionalização não indicam um conhecimento maior e geral das condições sobre as quais viemos. Significa a crença em que, se quiséssemos, poderíamos ter esse conhecimento a qualquer momento. Não há forças misteriosas
incalculáveis, podemos dominar todas as coisas pelo cálculo. Então aqui, associando um pouco do conteúdo de Max Weber, do Desencantamento do Mundo, com o que o texto diz pra gente, né? A gente tem aqui um processo da modernidade acontecendo, mais contemporaneamente, de que pelo desenvolvimento da matemática, desenvolvimento da ciência, desenvolvimento do cálculo, as coisas se tornam muito mais palpáveis. Então, aquilo que os nossos antepassados ali, a sua avó olhava e falava, nossa, olha lá, deve ter uma crença popular relacionada a isso, é porque Deus quis, é porque não sei o quê. Então, muito desse misticismo, dessa crença popular mesmo, de uma coisa meio supersticiosa, passou a não existir mais. Porque a gente sabe, vai chover. Ao invés de ir lá e pensar, vai chover porque o dedão de não sei quem tá doendo, como existiam crenças populares ali que antigamente falavam disso, a gente começa a estudar matematicamente, fisicamente, quimicamente o que tá acontecendo, e você fala, agora eu sei explicar por que tá chovendo. Então, isso aí de uma maneira sistemática no mundo contemporâneo, vai deixando o mundo sem graça, no sentido de sem misticismo, sem esse viés de uma coisa mais supersticiosa. Acho que isso aqui é a melhor maneira. Então isso aqui é o que o texto falou pra gente. Não significa que a gente sabe tudo. Significa que, se eu quisesse, eu poderia ir atrás e aprender tudo. E isso causa aqui o desencantamento do mundo. Então, vamos ver agora as alternativas. A gente já entendeu bem o comando indicou a gente para uma questão conteudista, a gente fez a relação do conteúdo e vamos lá. Olha, a preposição de Max Weber sobre o processo de desencantamento evidencia o progresso civilizatório como decorrência da expansão do industrialismo. Essa aqui você poderia falar, o industrialismo associado justamente a esse mundo mais desenvolvido, mais matemático, mais calculado, né? Então o progresso da civilização, conforme a gente vai desenvolvendo, a gente vai aprendendo mais coisa. Isso aqui, na verdade, tá errado. O texto em nenhum momento fala disso. Primeiro que ele não tá falando nenhum juízo de valor sobre progresso, né, da sociedade estar avançando. Ele simplesmente está falando de uma maneira que a sociedade encara um fato. Antes era uma coisa mais de crença supersticiosa, agora é uma visão mais analítica, sem muito misticismo. Então, não tem como você, com base nesse texto, com base aqui no conteúdo do Weber, falar de progresso civilizatório, pelo menos não no contexto dessa questão. Então, isso aqui seria um distrator justamente de interpretação. Você poderia interpretar o texto e fazer esse juízo de valor na sua cabeça e imaginar que isso aqui estaria correto. Só que não deixa de ser um distrator de interpretação. O que é esse distrator? É aquele distrator quando você extrapola demais em relação ao que está no texto, em relação ao que está no comando. Aqui, você poderia usar as informações para concluir isso. Só que a interpretação acaba sendo uma coisa subjetiva. E se é subjetiva, se é uma coisa sua, que você chegou nisso, ele não pode ser a resposta certa de uma questão. Segunda alternativa, extinção do pensamento mítico como um desdobramento do capitalismo. De fato, Weber vai falar muito sobre o capitalismo, então se você trouxer esse conteúdo não está correto. Só que extinção do pensamento mítico, olha aqui um distrator de extremismo. Extinção é uma palavra muito forte. Quando você ouve essas coisas muito extremas, nunca, sempre, extinto, dá uma impressão, um jeito ruim, eu sinto uma angústia no coração. O Enem não pode colocar em uma prova de humanas essas palavras extremas, porque quando é muito extremo, significa que não tem nenhum caso que foge da exceção, né? Então não pode estar certo. Então é um distrator aqui de extremismo. Agora, emancipação como consequência do processo de racionalização da vida. Agora, consequência da racionalização da vida. A segunda parte está correta. Então, racionalização da vida é justamente o que ele fala no texto. Só que emancipação, o indivíduo vai se tornar emancipado, vai se tornar mais independente, aqui é uma semi-verdade. Então é um outro tipo de distrator. É uma semi-verdade porque em nenhum momento a gente está falando sobre emancipação. Então ele parte de uma premissa verdadeira, que é essa racionalização da vida, para chegar a uma conclusão errada. Ela é semi-verdade. Ela começou bem, no caso, ela começou mal e terminou bem, mas ela poderia ter começado bem e terminado mal. Então isso aqui é um outro distrator de semi-verdade. Toma cuidado com isso aqui. Ele pode usar uma parte bonita, uma parte que tá certa da alternativa, para te empurrar uma mentira. E por causa dessa mentira que tá no final, ou que seja uma palavrinha lá, ela pode tornar a alternativa completamente errada. Vocês lembram daquela questão anterior da justiça social? Semi-verdade também, não tem nada de social. Aquele social tornou isso uma semi-verdade. Afastamento da crença tradicional como uma característica da modernidade. Afastamento. Afastamento é muito melhor do que a extinção, vocês concordam? É muito menos extremo.
Agora, de crenças tradicionais, exatamente, né, aquelas crenças que o texto falou pra gente, com uma característica da modernidade, mundo moderno, isso aí, perfeito, alternativa linda, linda. Aquela alternativa em cima do muro, ela fala tudo com cuidado, ela pisa em ovos. Essa aqui é aquela alternativa clássica que o Enem adora colocar como correta. Fim do monoteísmo como condição para a consolidação da ciência. Essa aqui nem distrator é, isso aqui realmente está errado. Primeiro que a gente não está falando nada sobre monoteísmo e muito menos disso aqui como uma condição para consolidar a ciência. Então isso aqui eu nem chamo de distrator, eu falo que é uma alternativa de fato errada, porque ela está totalmente desvirtuada ali, está totalmente diferente do que o texto fala pra gente. Então aqui a alternativa D seria a alternativa correta. Mais uma vez lembrando que é importante analisar o comando. O comando vai te indicar o caminho que você vai seguir em cada questão. Sempre a parte mais importante de uma questão é o comando. E cuidado com os distratores. Distrator de extremismo é muito comum, sempre vai ter isso de sempre, nunca, extinto, nessas palavras muito fortes. Interpretação é quando você extrapola o enunciado, você extrapola o texto, extrapola o conteúdo. Você tem que ficar ali em cima do que ele está te perguntando. Não faz essas interpretações que vão muito além. Inadequação. Aqui não apareceu nessa questão, mas é quando você tem uma afirmação que é correta, mas que não responde o que a questão perguntou. Isso aqui aparece muito em linguagens, muito mesmo. E agora, semi-verdade é quando você tem uma alternativa que está indo bem, mas no final ela te empurra uma mentira e uma palavra torna ela inteira incorreta. Por esse motivo você não pode marcar. Cuidado com esses distratores, tenho certeza que isso aqui vai ajudar demais. Vamos lá agora, começando a falar de algumas técnicas que fogem um pouco daquela essência do que são os tipos de questão, da estratégia que eu passei para vocês, mas são técnicas que podem te ajudar a sair de uma situação complicada em uma questão ou outra mais difícil, que você pode aplicar em questões variadas. A primeira delas é a autoexplicação. É uma maneira que eu gosto de tentar ver a questão, ver o comando, antes de ver as alternativas, olhar para ela e tentar explicar em voz alta. Voz alta, na verdade, na minha cabeça, né? Mas eu tento falar para mim mesmo o que isso aqui está dizendo e qual que é a conclusão que eu acho que isso significa. Essa autoexplicação ajuda muito quando o texto é difícil, quando é um poema, quando é uma linguagem difícil ali naquele texto que ele trouxe, que você não consegue entender muito bem, uma coisa meio arcaica. Então isso aqui ajuda você a fazer a análise do texto com mais precisão. Então olha, a definição do sertão descrita no bordado associa esse recorte espacial a... Então aqui a gente está falando de uma definição de sertão, aqui no bordado, que associa esse recorte espacial, que é justamente o sertão, né, a quê? E vamos ler, aqui que é o mais importante. Eu vou ter esse bordado, que aqui ele tem aqui essas linhas, né, esse desenho de uma região aqui parece. Tem uma pessoa aqui, né, parece assim uma mulher, mais de idade. Aqui vários pontinhos, né, e aqui está escrito, sertão é a avó bordando caminhos com linhas coloridas. Então, o que é o sertão? Tinha tanta maneira dele falar, agora isso aqui já seria autoexplicação, né? E eu pensando na minha cabeça, o sertão ele poderia ser definido de tantas maneiras, poderia falar da característica geográfica, poderia falar ali da paisagem, poderia falar ali da desigualdade socioeconômica, poderia falar de tanta coisa, mas ele falou que não. O sertão é a avó. A avó de quem? A avó dele. É lógico, ele tá pensando na avó dele, não é na sua avó, com todo respeito, mas não é na sua avó que ele tá pensando na hora de escrever isso, ele tá pensando na avó dele. E geralmente, quando a gente pensa em avó, a gente traz aquela lembrança afetuosa, né? A gente traz aquela coisa mais sentimental. Então, o sertão é a avó bordando caminhos com linhas coloridas. Bordando caminhos, né? Construindo ali, construindo a vida, construindo uma trajetória com linhas coloridas ainda, né? Não é uma linha única, são linhas coloridas. Isso traz ainda uma pluralidade, uma diversidade, uma beleza, né? Uma vida. Querendo ou não, o preto e branco, ele é meio apagado, enquanto o colorido é uma coisa mais viva. Então, isso aqui, sem ver a alternativa, isso aqui seria a autoexplicação. É a maneira de ver isso aqui e tentar entender o que está acontecendo aqui. Aqui eu fiz isso com uma foto, né? Poderia ser a mesma coisa num texto. Essa autoexplicação é uma maneira de você entender sem parcialidade o que o texto está dizendo. Porque aí depois você vai para as alternativas. Então vamos ver, olha, com base no que eu já entendi, ele vai associar o sertão a quê? Percursos e roteiros turísticos? O que tem a ver a avó com roteiro turístico? Não. Trajetos e movimentos holísticos, de novo, trajeto, ele tá falando isso por causa do caminho, né? Mas não tem nada a ver, o caminho ali é uma metáfora, então não tem nada de trajetos e movimentos. E holístico seria uma coisa ampla para todos, né? E aqui justamente ele tá trazendo uma coisa mais pessoal, então não. Vivências e itinerários socioafetivos. Vivências, justamente. Itinerário seria ali mais ou menos um sinônimo, né, para caminhos. Ele está trazendo caminhos como ali um sinônimo de desfechos, né, de coisas que acontecem na vida dele. Socioafetivos, essa é a palavra mais importante. Social e afetivo. Essa parte da avó aqui, ó, trazendo muita afetividade. Então ele não falou que o sertão
ele é marcado ali pelo clima semiárido, ele não falou que o sertão é marcado pela desigualdade, pela pobreza, nada. Ele falou que o sertão é marcado ali pela avó dele bordando caminhos. Então isso aqui é o que você tem que enxergar ao ver essa questão. Porque a única coisa que pode vir na sua cabeça é esse sentimentalismo, essa coisa socioafetiva mesmo. Vamos ver as outras. Fronteiras e demarcações territoriais, de novo, o que a gente concluiu não tem nada a ver com fronteira, tem muito mais a ver com essa coisa mais sentimental. Profissões e interesses econômicos. Isso aqui pode ser um distrator, né? Quem olhar isso e falar, então quer dizer, o sertão é para bordar e vai marcar a profissão ali das costureiras, de quem borda. Não, isso aqui não. Esse bordado está sendo tratado aqui como uma analogia, está sendo tratado aqui como uma metáfora e não necessariamente como uma coisa literal de profissão. Então aqui muito importante essa questão bonitinha, não é uma questão difícil, mas é uma questão bonitinha para mostrar a autoexplicação. Como que se você olha um texto e você tenta explicar pensando mais ou menos em voz alta, né? O que isso significa para você? O que essa questão quer dizer? O que aquele texto que você não entendeu muito bem tá dizendo? O que ele tá tratando? Você consegue ir para a alternativa certa com muito mais viés. Mais uma técnica que eu quero trazer aqui para vocês, que é a identificação e correspondência. Isso aqui acontece em várias questões, porque naturalmente as questões são baseadas ali no texto. Seja nas questões conteudistas que usam o texto como referencial, seja principalmente nas de análise, que tem aquela correspondência. Então, a questão de análise traz isso quase sempre, a questão conteudista pode trazer. Que é você identificar algum elemento do texto e fazer uma correspondência com outro elemento nas alternativas. Isso aqui pode te ajudar a acertar questões que você não tem nem ideia de qual que é a resposta certa. Vamos resolver junto, olha. As veredas têm um papel fundamental no equilíbrio hidrológico. Então, olha, veredas, equilíbrio hidrológico, nos cursos de água no cerrado. Pelo amor de Deus, olha como que a geografia física cai conteudista. Precisa saber do que é vereda, precisa saber a importância delas no cerrado ainda. Então olha, algumas regiões do Brasil passam por uma crise de água por causa da seca, mas uma região de Minas Gerais está enfrentando a falta de água no campo, tanto em tempo de chuva como na seca. As veredas estão secando no norte e no noroeste mineiro. Ano após ano, elas vêm perdendo a capacidade de ser a caixa d'água do Grande Sertão de Minas. Olha como que é um texto que simplesmente fala as veredas existem, elas são importantes para a água, né? O texto, então, é uma questão típica conteudista, você tem que saber o que é vereda. Se você não sabe, sinto muito, errou. Ou não. Aí aqui começa essas técnicas que a gente está falando. Aqui começa a beleza da gente poder usar essas estratégias, esses recursos. O que me chamou a atenção nessa questão? Esse termo, ó, caixa d'água do Grande Sertão de Minas. Só isso aqui resolve a questão. Você pode até não saber qual que é a resposta certa, você pode até não saber o que é veredas, mas quando você olha caixa d'água do sertão e lá na alternativa E, você lê isso aqui, ó, sistema represador de água, o que faz uma caixa d'água? Não é exatamente guardar água, represar água? Então, pela identificação desse termo-chave e pela correspondência disso aqui com a alternativa E, você pode marcar a alternativa E é, de fato, a resposta correta. Olha as outras. Colaboram para a formação da vegetação xerófila. Olha, você tem que saber muito conteúdo para saber isso aqui. Você tem que saber muito o que são as veredas e qual que é o tipo de vegetação associado. E, obviamente, não vai ser a xerófila, porque essa não é a alternativa certa. Formam os leques aluviais, questão pesada de geografia aqui, de hidrologia, né? Você tinha que saber o que são esses leques aluviais nas planícies das bacias. Aqui provavelmente não é planície, é planalto, né? Fornecem sumidouro para as águas de recarga da bacia. De novo, tem que entender uma hidrologia pesada para entender se isso aqui acontece ou não. Contribuem para o aprofundamento dos talvegues a jusante. Nem lembro o que é talvegue, muito menos aqui se eu sei se é a jusante ou não. Mas eu sei que caixa d'água é quase um sinônimo aqui de sistema represador de água. E por isso eu tenho muita convicção que a alternativa E vai estar certa. Que de fato é o que aconteceu aqui. Então é uma questão que mesmo sem saber muito bem esse conteúdo, você consegue acertar por causa dessa identificação do termo caixa d'água, que é quase uma mágica ali, né? Para você fazer uma correspondência com represamento de água e com isso acertar a questão. Outras duas técnicas que eu quero passar aqui para vocês e que vão ser muito importantes, que realmente ajudam a acertar mais questões. Primeiro, a técnica da perspectiva. Sempre que você vai ler um texto, principalmente em história, você tem que entender esse texto com perspectiva. O que é isso? Não é você ver o texto com os seus olhos, mas com o que o comando pediu de você. De novo, o comando é que vai mandar. Então aqui a primeira coisa, anacronismo e cronismo, né? Então você entender se você está vendo um período histórico com seus próprios olhos, de quem está em outro período. Então, por exemplo, eu julgar a escravidão com os meus olhos hoje. Eu tô vendo uma situação em que
Hoje a escravidão é inaceitável, é impensável, é um absurdo. Só que tem textos que vão tratar da escravidão como uma coisa crônica, então naquele período era normalizado. Naquele período, as pessoas consideravam normal. As pessoas viviam com isso e achavam que era a coisa mais normal do mundo. Então eu não posso, para acertar a questão, e o Enem vai sempre te induzir para esse viés, olhar com os meus olhos de hoje, um texto, por exemplo, de 500, 600 anos atrás. Então essa parte do cronismo e anacronismo é uma perspectiva importante. Segunda coisa, favorável ou contrário. Então o texto, ele é favorável a alguma posição ou ele é contrário a alguma posição? É um texto com esse viés um pouco mais de discordar? Porque se ele é favorável, você tem que procurar uma alternativa que vai ser favorável também. Se ele é contrário, você tem que procurar uma alternativa que é contrária. Então isso aqui vai te indicar qual que é a perspectiva do autor do texto. Crítica ou exposição é outra coisa. O texto aqui é um texto crítico, em que ele coloca comentários ali discordando de um fato que está acontecendo, ou ele é um texto expositivo, que ele está só narrando, só mostrando os dados. Tem esses dois casos, você tem que entender para não assumir o lado errado. Às vezes vai ter questões só expositivas, que se você assumir o lado crítico, você vai errar, porque você está sendo muitas vezes anacrônico, ou mesmo que você está assumindo um viés em que o texto não quer. E a quarta técnica é aquele bom e velho bom senso. Assim como eu já falei para vocês em ciências da natureza, o bom senso humanas é mágico, né? Então, primeira coisa, direitos humanos. A prova do Enem, por lei, segue ali os direitos humanos. Então, se tem qualquer coisa que desrespeita minimamente os direitos humanos, você pode ter certeza que tá incorreto, que você não pode marcar aquela alternativa. Outra coisa, o Enem diria isso? Você olhar para a questão e se perguntar, olha, o Enem diria isso? Porque o Enem, ele tem algumas posições muito bem definidas, ele tem alguns vieses muito bem definidos, isso aí já faz 15 anos. Então, se você fez provas antigas e entendeu esses vieses, ao olhar uma questão, na hora, você sabe o que o Enem diria e o que o Enem não diria. Então tem alternativas que você olha e fala, isso aqui não tem cara de Enem. Então você pode descartar, ou pelo menos está mais tendencioso a não marcar por causa desse viés. E o contrário é muito válido. Muitas questões de análise, ao olhar, você fala, no ano anterior o Enem já trouxe uma questão parecida com essa, trouxe uma questão modelo disso, ele trouxe esse mesmo viés, e aí você consegue falar que a questão tem carinha de Enem, e aí você consegue acertar uma questão a mais. E por fim, uma coisa extra, mas que é extremamente importante, o vocabulário. Às vezes o vocabulário da questão é tão difícil que ele por si só é muito mais difícil que a própria questão. Ele traz lá na alternativa uma palavra que você não sabe. Por exemplo, dumping, igual aquela questão que a gente viu. Se você não sabe o que é isso, não importa se você entendeu ou não o contexto, se você entendeu ou não o texto, se você sabe ou não aquela matéria. Uma palavra pode complicar a sua vida. Então, estudar o vocabulário, fazer um estudo ali, um caderninho de vocabulário, procurar entender o que são essas palavras quando você vê uma questão e você não reconhecer ela, é essencial, porque muitas dessas palavras vão se repetir ao longo dos anos nas provas, e com isso você consegue ali ampliar o seu vocabulário, chegar na prova conhecendo mais os termos que o Enem vai usar. Nesse vídeo gigante, então, pessoal, a gente falou sobre os 3 tipos de questões de humanas, a gente falou ali sobre estratégia para você usar o comando a seu favor, para você tomar cuidado e evitar os distratores, né? Quais são os distratores mais frequentes, o que você tem que prestar atenção para não cair neles, e a gente falou de 4 técnicas para quando você não souber para onde correr, se tiver com dificuldade de uma questão, você conseguir usar algumas delas para se safar ali, para conseguir ganhar um acerto a mais, mesmo nessas questões mais difíceis. Então, um vídeo gigante, tenho certeza absoluta que quem assistiu ele inteiro conseguiu pegar muitas visões, conseguiu pegar muitas estratégias que vai conseguir levar para a prova na prática do Enem de Humanas. Mas agora, eu queria dar um aviso importante para quem está pensando no Enem 2025. Então, por algum motivo, ou está fazendo uma preparação de longo prazo, ou então começou a estudar agora e está fazendo a prova sem muita esperança, está fazendo mais ali como um treineiro mesmo, e está pensando no Enem do outro ano, um aviso essencial com uma oportunidade realmente excelente. Hoje começaram as inscrições da lista de espera para quem quer entrar na turma 0 do Chapéu do Mago para 2025. O Chapéu do Mago, para quem não sabe, é o cursinho que eu ativamente faço parte, então toda a parte de mentoria, toda a parte de método de estudo e também do curso de linguagens por habilidades, eu sou responsável, junto ali com uma equipe gigantesca, maravilhosa, dos melhores professores do Brasil. Eu falo isso com muita tranquilidade e hoje o Chapéu do Mago já tem vários alunos que estão realmente comprovando. É uma equipe fora de base, uma equipe com professores extremamente qualificados, com dezenas de anos ali, com experiência nos cursinhos mais renomados mesmo, que mais aprovaram, e são professores tão bons que ali ao longo da sua carreira, ao longo de todos esses anos, conseguiram aprovar centenas a milhares de alunos em medicina, nas faculdades federais, na USP, Unifesp, Unicamp, assim como outros cursos muito concorridos, direito, engenharia, psicologia. Então, realmente, o Chapéu do Mago é um material muito diferenciado, com a melhor equipe mesmo, com um conteúdo extremamente completo, para quem quer ter
uma preparação de alto nível para o Enem 2025. E por que eu disse que abriu uma lista de espera? Porque o Chapéu do Mago sempre tem uma primeira turma especial com uma série de bônus. É uma turma que tem inclusive mais proximidade comigo, em que eu tenho um acompanhamento até mais pessoal. E para fazer parte dessa turma, que é a turma 0 de 2025, justamente por ter vários bônus e o preço acabar sendo bem mais acessível, sendo realmente ali o melhor preço do ano para entrar no Chapéu do Mago, as vagas acabam sendo muito limitadas, então são apenas 500 vagas. No ano passado, por exemplo, essas 500 vagas acabaram ali na abertura se esgotando em 45 segundos. Então, quem quer realmente entrar no Chapéu do Mago, já sabe que vai estudar pro próximo ano e quer ter um cursinho ali da melhor qualidade que existe, o melhor cursinho realmente da internet para que você consiga ter uma preparação excelente, é importante demais entrar nessa lista de espera e acompanhar por lá, porque assim que as inscrições abrirem, que vai ser depois do Enem, você pode acompanhar de perto para fazer a sua inscrição, para tentar ficar dentro ali dos 500 primeiros que vão fazer parte dessa turma 0. Então assim, sinceramente, eu sou realmente suspeito para falar, eu acho o trabalho do Chapéu do Mago maravilhoso, eu realmente acho que é o melhor cursinho da internet hoje, realmente acho que todos os professores, sem exceção, são muito diferenciados, são o melhor ali na sua área, tem muita experiência, a metodologia é muito única. Então assim, tá chovendo ali alunos que evoluíram muito ao longo do ano de 2024 com o Chapéu do Mago, tenho certeza ali que vão ter centenas de aprovações, e agora, justamente por causa desse momento que a gente já tá pensando em iniciar essa turma 0 de 2025, a lista de espera tá aberta e vai ficar ali o link para se cadastrar, para entrar nessa lista de espera e acompanhar então até a abertura da turma aqui na descrição. Se você tá pensando então em 2025, fica aí o convite, tenho certeza que vai ser uma excelente oportunidade. No mais, fechamos então a série dos 4 vídeos de como gabaritar. Nos próximos dias eu ainda tenho muito conteúdo bom para postar aqui no canal, tenho mais vídeos de questões modelo para postar, tenho vídeos sobre redação para postar, então eu tenho certeza que se você não é inscrito, você tá perdendo muito por não se inscrever, porque vai ter vídeo todos os dias, e assim como esses, são vídeos que vão fazer você acertar mais questões, melhorar a sua nota, chegar mais perto da aprovação. Então se você não é inscrito, não custa nada, clica aí para se inscrever, ativa também o sininho de notificações, assim você vai realmente receber a notificação na hora que eu postar o vídeo, e com isso eu tenho certeza que eu consigo te ajudar, às vezes você consegue acertar mais questões e eventualmente é um ou outro acerto que seria o diferencial para conseguir a sua aprovação. Me acompanha também no Instagram, @olastrooficial, para ter um contato mais direto e mais pessoal comigo, a gente interage ali todos os dias nos stories, vale muito a pena acompanhar no Instagram também, e eu te vejo no próximo vídeo. Até a próxima e bom Enem!